Bom, esse ano eu quero, por tudo nesse mundo, passar em um concurso. E o que eu estou fazendo? Qual que é a minha estratégia para conseguir isso? A minha prova, a primeira prova que eu vou fazer, é daqui 29 dias. Eu peguei o edital, que é bem pequeno mesmo, tem poucas matérias. Eles vão ser, no caso, na prova, 40 questões, sendo 10 questões de português, outras 10 questões de conhecimento básico, de matemática, informática e outras questõezinhas lá. E 20 questões de conhecimento específico. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dividir os subtópicos das matérias. Por exemplo, português, morfologia, sintaxe. Fui dividindo tudo. E aí, eu peguei a quantidade de questões, peguei uma média de questões simulado que eu quero fazer por dia para poder testar esses conhecimentos. E eu dividi essas questões por ordem de prioridade, digamos assim. Então, eu fiz mais ou menos uma regrinha de porcentagem e aí eu dividi o que eu precisava estudar mais. Já peguei logo de antemão, já dei uma revisada, principalmente em conteúdos que vão ser mais cobrados e que eu já estava um pouco bem esquecido, sabe, da escola. Por exemplo, português tinha muitas coisas que eu dei uma revisada já. E tipo assim, cara, só uma revisadinha já clareou minha mente. Eu já lembrei de muita coisa que eu estudei lá no passado, lá antes do ensino fundamental ainda, sabe, naquele, naquele primáriozinho assim. E aquilo já foi, tipo assim, já deu uma clareada, eu acho que eu já consigo resolver várias questões. E aí eu já vou começar a fazer alguns simulados. E conforme eu for errando as questões, eu vou visando mais o conteúdo até que eu consiga acertar o maior número possível antes da prova. Qual que é a grande questão? A minha estratégia em si é errar mais questões do que os meus concorrentes sequer tentaram. Essa é a minha única estratégia. O edital é bem pequeno, então eu não vou precisar estudar tudo de uma vez. É, por isso eu decidi fazer essa estratégia. Vamos ver se vai dar certo, vou me esforçar. E quando chegar o dia, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Vou mostrar para vocês aqui alguns dos simulados que eu fiz. Eu dividi, como eu falei, né, por macro, por matérias. E dentro de cada matéria tem também as divisões de submatérias. Sabe, por exemplo, igual eu falei, português, aí tem morfologia, sintaxe, um monte de outras coisas que eu fui colocando dentro de um único simulado. Então, as questões elas estão bem variadas lá dentro. E assim, eu fiz um banco de muitas questões, cara. De, igual eu falei no início, de acordo com a porcentagem de maior quantidade de vezes que essa matéria vai aparecer na prova, eu fui lá e fiz uma média para que eu possa realizar mais simulados daquela matéria, entende? Por exemplo, 10 de português. Então eu sei que mais de 25% exatamente da prova vai ser português. Então o meu maior simulado aqui é de português, entende? Eu fiz um banco maior de questões de português. Vou mostrar para vocês aqui, eu fiz no chat GPT mesmo. Tive alguns empecilhozinhos, mas deu certo. Demorou um pouquinho mais de tempo, sabe? Foi um trabalho de formiguinha, mas com certeza foi, assim, a tecnologia me ajudou bastante nisso. Foi ótimo ter utilizado ela e não vai ser a primeira vez, com certeza. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, basicamente é isso, ó. Como eu tinha falado no início, como eu dividi esses bancos de questões por matérias, de acordo com o que vai mais aparecer no dia da prova, então eu já fiz uma média de quantas questões de cada matéria eu preciso realizar por dia, para que eu possa bater essa meta, né? São mais de 700 questões no total,
São bastante questões, mas eu acredito que quanto mais eu fizer agora, melhor. Vou mostrar rapidinho aqui, ó. As questões, elas são de múltipla escolha, de A a D. É bem, assim, no geral, é bem simples, sabe? É bem facinho. Tem nada de muito difícil. A questão mesmo é a gente errar mesmo, sabe? Para você aprender com os seus erros e aumentar a maior zona, digamos assim, de oportunidade mesmo, sabe? Para que você possa se sobressair à média, entende? Porque como é um conteúdo simples, com certeza a maioria das pessoas elas vão ficar na média ali.